Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabei de encontrar um erro no lecionário. Amados irmãos e irmãs, que coração é o nosso? Será que o nosso coração é um coração pedregoso? Será que o nosso coração ainda é resistente em acolher a palavra de Deus e obriga com que a palavra de Deus caia à beira do caminho? Será que o nosso coração possui terra fértil? Ou será que o nosso coração está repleto de espinhos? Sabe aquela pessoa de quem a gente não consegue nem se aproximar? Como é que a palavra de Deus vai se aproximar? Então, hoje, o Senhor vem nos colocar a importância da palavra de Deus. Enquanto eu ouvia a primeira leitura, quantos rostinhos eu vi ali caminhando com Moisés. Gente que começa a caminhar na igreja pensando que o nosso caminho vai ser fácil, que o nosso caminho vai ser mil maravilhas, só flores, só rosas, mas esquece que muitas das mais belas rosas são cercadas de espinhos. E aí, quando se deparam com os espinhos da caminhada, se assustam e questionam Deus, brigam com Deus ou brigam com aqueles que estão à frente, guiando o seu povo. Quantas e quantas vezes o padre é confrontado em situações de tempestade, tribulação, noites escuras. Senhor, onde tu estavas quando meu filho morreu? Padre, que Deus é esse que deixa a gente passar por uma situação dessa? Moisés, antes você tivesse deixado a gente morrer lá no acampamento, lá onde a gente estava, mesmo escravizado, do que está aqui passando necessidade. Olha como a gente, às vezes, se deixa levar pelas nossas humanidades e, por conta disso, queremos facilidade na vida. Se nós não nos prepararmos para o peso que a cruz tem, não estaremos preparados nunca para carregá-la. Porque vocês acham que a cruz é leve? A cruz é pesada. A cruz vai fazer o ombro sangrar, a cruz vai fazer a gente cansar. A cruz, muitas vezes, vai querer fazer com que a gente queira desistir. Ai, Senhor, mas passar por isso de novo. Senhor, eu fiz todo o tratamento esperando a cura para chegar agora e
descobrir que eu vou ter que fazer mais uma sessão de quimioterapia, aí a gente corre o risco de voltar lá para a caminhada com Moisés rumo à terra prometida. De que valeu, Senhor? Todos os terços rezados, todas as adorações, tanta missa, tanto jejum, tanta Eucaristia, porque às vezes a gente corre o risco de querer negociar com Deus. Ó, eu vou fazer isso, mas o Senhor me dá aquilo em troca. E a gente vive querendo fazer da nossa fé barganha com o Senhor, não nos colocando verdadeiramente disponíveis para acolher aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Porque se o Senhor concedeu, há alguma finalidade. Existe algum propósito que talvez eu não venha a conhecer nessa vida. Talvez alguns de nós teremos que fazer perguntas para o Senhor quando estivermos com Ele face a face. Senhor, por quê? Senhor, para quê? Quantas e quantas pessoas carregam consigo perguntas, inquietações, não é verdade? Mas aí a importância de nós acolhermos a palavra de Deus, porque é justamente no caminho que nós vamos ver a sua eficácia. Quando nos depararmos, por exemplo, diante de uma situação onde nós temos que votar favoráveis ou contra a legalização do aborto. Se nós não tivermos a palavra de Deus incrustada em nosso coração, podemos ser ludibriados com falácias. E quando a gente perceber, olha, eu sou favorável ao aborto nessas condições. Meu irmão, entenda uma coisa. Não existe condições para assassinato para o cristianismo. Não existe condições para tirar a vida de ninguém, quanto mais um ser inocente, que não tem culpa de nada, absolutamente nada. Mas se a gente se deixar levar por aquilo que o mundo fala e não ouvir aquilo que Deus fala, onde é que Deus fala se não na palavra? Então, como é que eu tenho preparado o meu coração para acolher a palavra de Deus? Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de morar na roça, mas como é que o agricultor prepara a terra para receber a semente? Tem que passar o que na terra? O que o arado faz com a terra? Posso dizer que ele rasga a terra, sim ou não? Será que essa palavra de hoje não está nos convidando a deixar o Senhor rasgar o nosso coração para recebermos a palavra de Deus? Ou será que queremos seguir o caminho de Jesus com o nosso coração intacto, sem nenhuma ferida? Olhe para o coração do Mestre. O coração de Jesus está intacto? Nós queremos nos assemelhar a quem? Não é a Jesus? Então, nós precisamos ter consciência que a palavra de Deus também machuca. Carregar a cruz machuca. O ombro vai sangrar, vai dar calo no joelho, vai dar calo na ponta do dedo. Ali, ó. Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça, né? Como é que é? Deus santo, Deus forte, Deus imortal. Eterno Pai, nós vos oferecemos o corpo, o sangue, a alma e a divindade. É com muito suor, é com muito esmero, mas de nada adianta deixar essa palavra rasa na superfície. Se for só da boca para fora, é igual essa palavra que caiu em solo pedregoso. Brota rapidamente, né? A gente vê a pessoa sorridente, feliz, disposta, enquanto tudo vai indo bem na vida dela. Aí o sol escaldante vem, os problemas aparecem. O que acontece com a palavra de Deus? O que aconteceu com a semente. Embora tenha brotado rapidamente, seca, murcha e morre. Não é assim? Ou melhor, murcha, seca e morre. Não é? É assim a esperança de quem ainda está na superfície com Jesus. A palavra ainda não incrustou no seu coração. Ainda não enraizou
na vida da pessoa, nas opções que a pessoa faz, nas escolhas que a pessoa faz. Aí a gente corre o risco de virar um funcionário do sagrado. Eu sou cristão, eu sou apóstolo da Divina Misericórdia, igual aquele funcionário que vai na empresa, de tal horário até tal horário. Vou lá, bato o crachá, né? Depois que eu tiro o crachá, eu viro outra pessoa. A hora que eu estou com meu celular sozinho, longe da minha esposa, longe dos meus filhos, a hora que eu vou ao bar com os meus amigos, na hora que eu estou no futebol, a hora que eu estou naquela roda de comadres, onde ao invés da gente falar coisas que edificam, a gente fala mal da vida dos outros, não é? Será que aqui a palavra de Deus enraizou no coração dessa pessoa, nas escolhas ou não? Na escolha daquilo que eu vou assistir na minha casa, no que eu vou ouvir, naquilo que eu vou ler, né? Os olhos são as portas de entrada da alma. O que eu tenho alimentado com o meu olhar? Eu tenho educado o meu olhar para coisas que são santas, coisas que santificam, ou estou permitindo que o pecado entre por aquilo que deveria ser o espelho da alma, não é? Será que em meio à cultura que a gente vive, onde tanta gente se desdona da verdade, será que eu tenho conseguido ouvir a voz da única verdade que existe, que é Jesus? Ou será que saio por aí dando razões para todo mundo? Ou será que eu sou um católico que acredita em horóscopo, um católico que acredita em sortilégios, católico que acredita, né, em tantas outras, né, espiritismo, nem sei se é esse o termo, né? Católico que é favorável a outras instituições chamadas família, diferente da que Deus deixou instituída sobre a terra. Porque se eu começar a achar que tudo isso é certo, que tudo isso é correto, que todo mundo tem razão, a palavra ela vai se perdendo no meio dos espinhos que estão ao meu redor. Ou será que nós não temos espinho para todo lado? E espinho, o que acontece com o espinho? Ou você enfrenta e se machuca, ou você vai ficando cada vez mais acuado, porque eles vão vindo para cima de você, e aí a gente às vezes tem medo de falar o que é correto. Aí a gente começa a se ver na situação de ter que aceitar tudo como certo, como, né? Porque senão você é processado, você é isso, você é aquilo e assim por diante. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Como é que tem estado a palavra de Deus acolhida no meu coração? Como uma semente que é lançada em meio aos espinhos? Ou será que essa palavra de fato criou raízes em terra boa? O meu coração foi preparado. Não sou um cristão de domingo, que tem gente que é cristão, só lembra que é cristão no domingo durante a missa. Depois sai, enche a cara, frequenta lugares que não deveria frequentar, saem palavras da sua boca que não deveriam sair, veste roupas que não deveria vestir, né? Então, São Padre Pio já falava isso, né? São Padre Pio já falava que as prostitutas do século passado se vestiam melhores que as moças das famílias cristãs do século corrente, o século em que ele viveu. Percebam, hoje será que isso é verdade ou não é? Quantas e quantas vezes o padre já disse isso aqui? Muitas e muitas vezes não dá para olhar para uma pessoa e perceber se ela é cristã ou não pela maneira como ela se veste, pela maneira como ela se porta. E aqui não é ser preconceituoso. Aqui é ter um mínimo de bom senso. Aqui é o ter o mínimo de coerência com aquilo que nós escolhemos, porque se tem uma outra coisa que a palavra de Deus pressupõe para nós hoje é liberdade. Ninguém pode se dizer cristão por obrigação. A gente se sente obrigado, sim, depois que a gente faz a nossa opção por Jesus. Tem coisas que a gente não vai se permitir, mas porque a gente quis, porque a gente escolheu ser assim,
Porque tem coisas que não, de fato, não coadunam com a opção de vida que a gente fez. Não é verdade? Não dá para ser assim e assado ao mesmo tempo. Até mesmo porque tem gente que nem cristão consegue ser, como é que ele vai acolher outras denominações religiosas na sua vida? Se nem uma denominação ele conseguiu assumir. Então, que nós possamos verdadeiramente acolher essa palavra de Deus. É a palavra de Deus, como diria, né, o falecido, o bem-aventurado agora Padre Léo, né? O murmúrio é a oração do capeta, a oração do demônio, né? Quanto mais a gente murmura, mais o demônio vê que ele está vencendo na nossa vida, mais ele vai investir para cima de nós. Agora, se todas as vezes que o demônio investisse em alguém, esse alguém mais se apegasse a Deus, o demônio ia falar assim: opa, tem alguma coisa errada aqui? Quanto mais eu infernizo a vida dele, mais perto de Deus ele fica. Não, eu vou bater em retirada, eu vou procurar outro que possa jogar no meu time, porque esse aqui eu não, na vida desse aqui eu não tenho vez. E infelizmente, muitos cristãos têm feito o contrário. Muitos cristãos, inclusive, têm feito, me desculpem a sinceridade, muitas vezes até mesmo a vez do próprio encardido, atribuindo ao encardido um serviço que ele nem teve o trabalho de fazer na nossa vida. Quantas e quantas vezes a gente faz burradas e fala assim: é coisa do demônio. Aí você vai procurar lá na vida da pessoa, não, a pessoa procurou, a pessoa fez. O que ela está vivendo agora é apenas consequência, fruto do que ela plantou. Olha o encardido levando fama por aquilo que ele nem fez. Então nós estamos servindo a quem? Estamos servindo a Deus, é pelos frutos que nós vamos mostrar as obras. É pelos frutos que nós vamos mostrar, revelar quem é aquele que vai à frente, ditando os nossos passos. Quem é aquele que, de fato, nos dá o pão por alimento? Eu tenho me alimentado de reclamações, murmúrios, ou eu tenho aceitado as codornizes e o maná que vem do céu? Porque olha só, o Senhor mostrou: eu não sou indiferente às necessidades de vocês. Calma, espera em Deus. Olha só, o alimento veio. Precisava ter murmurado? Precisava ter reclamado? Precisava ter blasfemado contra Deus? Por que não pedir a Deus em oração, ao invés de orar do jeito que o diabo gosta? E hoje em dia, minha gente, tem tanta gente fazendo isso. Tem tanta gente atacando a igreja, machucando a igreja, fazendo aquilo que o demônio gosta. Falando mal de padres, falando mal de bispo. Uma coisa interessante, os nossos irmãos protestantes, eles não conseguem entender isso, esse fenômeno que está acontecendo na igreja. Porque uma característica mundial, universal da Igreja Católica, que sempre chamou a atenção, é a nossa unidade. Católica, apostólica, romana, uma só igreja. Enquanto outras denominações, muitas vezes a gente percebe, né? Igreja não sei o que, de não sei o que lá. Daí a outra igreja não sei o que, de não sei o que, de não sei o que lá, de não sei quem. E aí vai, né? Então ela vai se subdividindo. Nós nunca nos subdividimos. Nós nunca nos dividimos. E agora, os nossos irmãos que sempre nos admiravam pela nossa unidade, não conseguem entender quando alguém de dentro da igreja ataca a própria igreja. Temos falhas, a igreja é santa e pecadora. Mas no time de quem que a gente está jogando? Como é que nós queremos ajudar a igreja a corrigir as suas falhas? Atacando-a? É que a gente não vai conseguir, mas vai ser fortalecendo-a, que nós possamos cada um fazer a nossa parte, que a palavra de Deus seja acolhida em nossos corações, para que alimentados, fortalecidos para os momentos de adversidade, os momentos de deserto, como o povo aqui estava vivendo,
Deus nos encontre preparados, não murmurando, mas esperando pela providência divina. Essa é a atitude de quem confia na misericórdia de Deus, mesmo sem entender, mesmo com o coração arado, com o coração rasgado, machucado. Acolhe a palavra de Deus silenciosamente como Nossa Senhora, sem reclamar, como o cordeiro imolado, e no momento certo, se alimentando, se banqueteando do socorro que vem do céu, das codornizes, do maná, do sangue e água que jorra do peito aberto de nosso Mestre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.